Tinha de proceder com muita delicadeza. Com a máxima: por nada deste mundo eu poderia sugerir, antecipar ou revelar o que sabia. Isso iria contra o rígido código moral da operação. Por isso, medindo as minhas palavras e os meus pensamentos, fui conduzindo veemente Madalena para onde me interessava. No caminho, prosseguiu a mulher, os meus irmãos e eu tínhamos mostrado alguma inquietação por causa da pedra. Tu viste e sabes que são precisos 4 ou 5 homens para moverem. Porém, como eu estava dizendo, ao chegarmos às escadas vimos-la deslocada. Levantei as mãos indicando que queria intervir. A de Magdala, intrigada, deixou-me falar. Mas... e a guarda? A minha pergunta despertou interesse entre alguns dos esmorecidos discípulos. Chuza ou Cusa, ao que parece é um dos administradores da casa de Herodes, segundo o evangelista Lucas 13, e tanto Joana como Susana foram curadas por Jesus de Nazaré. Desde essa altura seguiam no N. do M. Ah, sim. Esses bastardos estavam lá. Insisti. Com a mente confundida por tantas e tão excitantes emoções, a hebreia, como eu suspeitava, tinha se esquecido de qualquer coisa. Foi Salom quem se encarregou de recordar. Quando chegamos à Porta dos Peixes cruzamo-nos com uma patrulha da Fortaleza Antônia. Eram uns 10 legionários. E pareciam ter muita pressa. Gritavam uns com os outros e não paravam de olhar para trás. Como se alguém os perseguisse. Surpreendidas, tentamos averiguar o que estava acontecendo. Aquela zona, tu sabes, está deserta a essas horas e receamos que houvesse algum perigo. Qual, por exemplo? Não sei. Talvez bandidos ou animais selvagens. Mas os soldados, desfigurados e cheios de suor, ignoraram-nos e prosseguiram na sua precipitada correria para a fortaleza. Era esquisito. Aqueles soldados da infantaria romana estavam mais do que acostumados a lutar com salteadores de caminhos e com animais. As mulheres deveriam ter percebido este fato indiscutível. Se pareciam fugir, a causa tinha de ser de outra natureza. Eu sabia qual era, mas durante alguns minutos, fiquei intrigado pelo fato de as 5 hebreias não terem percebido o problema. Um momento, intervim novamente, então ninguém as avisou da guarda enviada por Pilatos. Não, naquele momento não sabíamos que o sepulcro estava sendo guardado por uma patrulha. Madalena, talvez adivinhando algo de anormal nas minhas perguntas, olhou-me diretamente nos olhos. E tu, como sabias isso dos guardas? João Zebedeu, que não perdia nenhum pormenor, livrou-me da explicação. Ele estava comigo quando no sábado de manhã José nos deu a notícia da suja manobra do Sinédrio. A mulher ficou satisfeita e, retomando o fio da narrativa, continuou, nos seguintes termos. Salomé tem razão. A atitude dos legionários em fuga tranquiliza-nos. Mas não a associamos com a sepultura do mestre. Como dissemos, nem sequer sabíamos que havia vigilantes. As minhas suspeitas, portanto, tinham fundamento. José de Arimateia, desconheço por que razão, não tinha informado acerca das patrulhas. As mulheres, por conseguinte, partiram de casa do ancião, desconhecendo absolutamente o cerco policial em volta do túmulo. Talvez tenha sido melhor assim. Se soubessem, o mais provável seria que os fatos tivessem evoluído de outra forma. Talvez pensassem 2 vezes antes de ir e até desistido das suas intenções. Na verdade, os caminhos da providência são misteriosos. Madalena, como sempre, foi categórica. A julgar pelas suas palavras, nem ela nem as amigas chegaram a pensar sequer na possibilidade de o Rabi ter ressuscitado. Não me cansarei de insistir neste ponto. Salvo David e Zebedeu, os outros discípulos e simpatizantes de Cristo não acreditaram em absoluto nas promessas do Galileu. Senão, aquelas mulheres não teriam se preocupado em preparar os ungüentos e demais utensílios necessários para o embalsamamento. De modo que, mortas de medo, acrescentou, atravessamos os hortos e entramos, por fim, na propriedade de José. Já tinha amanhecido.
Madalena, cada vez mais confusa com as minhas perguntas aparentemente superficiais, olhou para os companheiros, tentando lembrar-se. Não. As amigas concordaram. Mas não faltava muito. Acho que estávamos no final da última vigília da noite. Por alguns pormenores que fui obtendo ao longo daquela instrutiva conversa, e pelas informações que consegui recolher no dia seguinte, no meu diálogo com os legionários da Antônia, estou quase em condições de afirmar que o encontro das mulheres com os soldados romanos, os levitas, tinham fugido muito antes, deve ter acontecido por volta das 5 ou das 5h15 daquela madrugada. Isto é, quando faltavam 45 ou 30 minutos para o nascer do sol. Assim sendo, João, o evangelista, era o que mais se aproximava da verdade, quando ainda estava escuro. João 21. Durante algum tempo, surpreendidas perante a visão do túmulo aberto, não conseguimos mover-nos de ao pé das escadas. Não sabíamos que fazer. E o medo foi se apoderando de nós todas. Algumas sugeriram que devíamos regressar e informar os homens. Mas eu senti uma curiosidade irresistível. E animei-as a descerem as escadas. Deixamos as coisas no chão e, fazendo das tripas coração, aproximei-me da abertura da gruta. Estava tudo escuro e, como não tínhamos nenhuma tocha, não consegui ver nada. Sorri para comigo. A narração da Madalena começava a ser familiar. E compreendi o terror dela. As minhas irmãs, empacadas ao pé dos degraus, suplicaram-me que deixasse estar e voltasse com elas. No entanto, apesar de todo o meu corpo tremer, tomei a firme decisão de entrar e averiguar o que estava acontecendo. E assim fiz. Desapareci no escuro daquele buraco. E, às apalpadelas, dei por fim com o banco de pedra sobre o qual devia estar deitado o cadáver do Senhor. Ao notar que estava vazio, ia caindo desmaiada. Gritei, horrorizada. Meio enlouquecida pelo susto, com as mãos estendidas, lutei por encontrar a saída. Mas o pânico perturbou meus sentidos e fui bater numa das paredes da sepultura. Foram momentos angustiantes. Estremecendo com aquelas recordações, fez uma pausa. Quando, por fim, toquei nas arestas da abertura e saí para o exterior, estas já tinham desaparecido. Dirigi então o olhar para as 4 atentas mulheres. E uma delas, Susana, confirmou. Ao ouvir o alarido de Maria, a tensão e o pavor explodiram e precipitamo-nos escada acima. Não sabíamos o que se passava, mas corremos. Corremos como loucas, tropeçando aqui e ali, até chegarmos às muralhas. Uma vez junto à cidade, enquanto tentávamos recuperar o fôlego, Joana, mais calma do que nós, nos fez ver que tínhamos abandonado Maria. Discutimos, mas, por último, de mãos dadas e tremendo de medo, voltamos pelo mesmo caminho, entrando de novo no horto. Madalena desculpou as suas amigas com um sorriso. E acrescentou: quando as vi aparecer, lancei-me ao encontro delas, gritando-lhes: não está! Levaram-no. Estas primeiras expressões de Madalena, do meu ponto de vista, tinham especial importância. Refletiam as suas autênticas convicções e pensamentos naqueles momentos tão críticos. Não disse ressuscitou. Simplesmente, a sua lógica materializou o que lhe parecia evidente: que tinham levado-o. Mas, de certo por ouvi-lo dos seus próprios lábios, insisti nos matizes do grito. Levaram-no. Foi isso a primeira coisa que pensaste? Humildemente, sem um menor desejo de arrogar-se uma falsa fé na promessa de Jesus, retorquiu com um sim categórico. Fiquei em silêncio, emocionado com a sinceridade dela. Então, quase de rastos, conduzi-as até a entrada do sepulcro, obrigando-as a entrar e a certificarem-se do que eu lhes dizia. Fizemo-lo, confirmaram todas. E qual foi o vosso primeiro pensamento? O de Maria, que alguém tinha roubado ou levado o corpo para outro lugar. Pouco faltou para lhes perguntar se tinham visto mais alguma coisa. Por exemplo, os anjos de vestes luminosas citados pelos evangelistas, ou até se tinham visto ou sentido o terremoto de que fala Mateus.
Mas optei por esperar e apalpar o terreno um pouco adiante, quando elas tivessem concluído a sua versão, e com a delicadeza suficiente para não levantar suspeitas. De qualquer forma, era muito revelador que nenhuma daquelas mulheres tivesse feito qualquer referência a um acontecimento tão vulgar como a possível aparição de um anjo do Senhor. Se ocorresse um acontecimento desses, nenhuma o teria omitido. E que fizeram depois? Estávamos tão confusas que durante um bom tempo ninguém disse nada. Fomos nos sentar na segunda pedra, a que estava atirada no meio do caminho, e começamos a discutir entre nós. Nem José nem Nicodemo nos tinha dito que o corpo tinha de ser trasladado. Chegamos até a zangar-nos, magoadas pelo que considerávamos uma falta de delicadeza. Mas rejeitamos logo a seguir essa possibilidade. O furto tinha de ser obra de outras pessoas. Com certeza, comentamos, que os responsáveis foram Caifás e as suas ratazanas. Além disso, havia um outro pormenor inexplicável. Quando começou a clarear, com um pouco mais de luz e de calma, entramos outra vez no túmulo, confirmando a estranha disposição dos panos. Aquilo interessava-me sobremaneira. Simulando não ter percebido, pedi-lhes que repetissem as suas explicações. Efetivamente, as mulheres, mais perspicazes para estas questões do que os homens, também tinham reparado na singular disposição do sudário e do lençol. Era muito estranho, insistiram. Se alguém rouba um cadáver, para que perderia tempo deixando o sudário tão bem arrumado? Naqueles momentos de confusão, apesar da evidência da mortalha, Madalena e as suas companheiras continuaram convencidas de que tudo aquilo era obra humana. Teve de acontecer uma coisa muito especial para que começassem a entender. O primeiro toque das trombetas do templo avançou a de Magdala, tirou-nos de tão emaranhada discussão. E nos dispunhamos a regressar para ir contar estes acontecimentos quando, de repente, ao subirmos as escadas do jazigo, vimos um homem debaixo das árvores. E como souberam que era um homem? A súbita pergunta de Simão Pedro vinha carregada de ironia.